5 horas da manhã. Água com gás. Com frango que eu versão. Tanto vocês comigo. Se você quer acordar cedo sem ficar cansado o resto do dia, a sua manhã começa na noite anterior. Hoje eu vou te mostrar a minha rotina da noite que eu sigo todos os dias e que me ajuda a ter essa rotina produtiva. E ainda acordar às 5 horas da manhã super animada com disposição. Bom, e o primeiro passo é a organização do dia seguinte, o seu planejamento. Quando você se organiza e se planeja, isso ajuda muito a evitar a procrastinação e também a deixar as coisas um pouco mais fáceis, porque já basta que a gente acorda com vários problemas, a gente acorda com várias preocupações, então você ter esse planejamento vai te ajudar com isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter o planner físico, de anotar as coisas, de me planejar o mês. Então é uma coisa que eu faço muito, igual eu mostrei pra vocês aí, eu tava lá no escritório e aí eu escrevi já o próximo mês, porque hoje é dia 29 de setembro, amanhã é dia 30 e depois já é outubro, então eu já planejo o mês de outubro agora. E todo dia, à noite, eu faço esse planejamento do dia seguinte, então agora eu tô aqui já planejando como vai ser meu dia de amanhã e eu escrevo tudo mesmo, tá? Todas as coisas possíveis. Inclusive, eu mostrei pra vocês que eu tô muito focada nessa minha parte de estudos, eu tô estudando vários cursos, livros, assuntos diferentes e, assim, fazer com que tudo no seu dia a dia fique mais fácil, que te ajude, sabe, a ser uma pessoa produtiva, é muito importante. Então, eu tô usando um navegador novo que eu compartilhei com vocês no último vídeo, que eu estou amando, que é o navegador Opera. E assim, gente, esse navegador é incrível pra quem tá nesse meio de estudos e de trabalho também, que quer um navegador assim mais produtivo, sabe? Porque aqui ele é integrado com inteligência artificial, então aqui na aba lateral você consegue clicar diretamente no ChatGPT, tirar suas dúvidas, isso é muito importante pra mim, porque quando eu tô estudando, às vezes tem algum termo que eu não sei, ou então eu fico com alguma dúvida, e aí eu preciso de algo rápido, então é muito facinho de vir aqui, já fazer a minha pergunta e, enfim, tirar a minha dúvida. Além disso, tem as redes sociais e eles têm uma parceria com o Spotify, então se você quer ter Spotify Premium e você nunca teve, você consegue ter acesso durante 3 meses, caso você baixar aí o navegador Opera e começar a usar. Então, assim, super legal. Eu vou deixar o link pra vocês do navegador Opera aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. E além disso, gente, tem várias outras coisas muito interessantes, então ele tem bloqueador de anúncios, ele vai traduzir automaticamente as páginas, e isso é muito bom para quem estuda artigos em inglês, por exemplo. Eu leio muita coisa em inglês quando eu tô querendo melhorar alguns conteúdos aqui, então isso é muito legal, porque eu sei inglês, né, eu sou formada, mas às vezes tem algumas palavras que são um pouco mais difíceis, principalmente nesses artigos mais técnicos. E uma coisa muito interessante é que você consegue, para não deixar aquele tanto de aba aberto, sabe, você consegue meio que agrupar elas em, por exemplo, essas aqui são as abas de estudo, essas aqui são as abas de trabalho, essas aqui são as abas de, sei lá, pesquisa, sabe? Então você consegue fazer esse agrupamento de páginas, é muito legal, e também dividir
o navegador em 2 páginas. Então, aqui de um lado tá o livro que você tá lendo e do outro lado tá o ChatGPT, por exemplo, entendeu? Então você consegue dividir e isso eu usava muito na faculdade e até hoje eu uso. Enfim, eu tô gostando muito de usar ele justamente para me ajudar nessa organização, nesse planejamento, nessa produtividade diária, porque a gente precisa, ainda mais hoje em dia que a gente é 100% conectado nas redes sociais, internet e tudo mais, então o tempo inteiro a gente tá com o celular, com o notebook, então você ter meios para te ajudar a não procrastinar, para te ajudar a ter uma vida mais produtiva é muito bem-vindo. Então, isso aqui tá me ajudando bastante nesses estudos, nessa fase que eu tô de estudar bastante. Fica a dica para vocês, vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. E ainda voltando agora sobre o planejamento, né? Vocês sempre me perguntam o que eu escrevo no meu planejamento. E, gente, eu escrevo tudo, tá? Tudo mesmo, eu coloco todas as coisas que eu vou fazer no meu dia. Então eu escrevo tudo, porque isso facilita muito o nosso cérebro a entender como que vai ser o dia e também a seguir com as tarefas. E eu acho importante ressaltar isso porque muitas vezes vocês me mandam mensagens perguntando: Poliana, o que você escreve no seu planejamento? Gente, tudo. Literalmente, tipo, vou, sei lá, preciso lavar o banheiro. Eu vou colocar que eu preciso lavar o banheiro porque é uma coisa que não dá pra eu deixar pra depois, é uma coisa que não dá pra eu esquecer. Então eu coloco tudo aqui que eu não posso esquecer, que eu não posso deixar pra depois. Aquelas coisas que não são tão importantes, acaba que eu não coloco mesmo, porque aí vai acontecendo durante o dia. Mas aquelas coisas que eu não posso deixar passar, eu escrevo. Então é por isso que eu acordo já sabendo o que eu vou fazer e é muito difícil eu procrastinar. Justamente porque eu sei tudo que eu tenho que fazer no meu dia e eu não vou parar enquanto eu não terminar as minhas tarefas. Então, como eu falei pra vocês, hoje eu não terminei tudo ainda. Mas, normalmente, nesse horário, assim, agora já são 7 horas da noite, eu já teria terminado tudo que eu precisava fazer pro dia. Porque eu acordo cedo, eu tento fazer tudo de manhã e à tarde, justamente porque à noite eu não sou uma pessoa, gente, que eu consigo ter foco, concentração à noite, sabe? Ainda mais com a Catarina, porque ela fica muito agitada à noite. Então, acaba que eu quero assistir uma série, quero ficar de boa, também, né, acabei a faculdade, então eu tenho esse momento e pra mim é muito bom. Então eu quase nunca deixo coisas pra noite, é só se realmente não deu pra terminar, ou então se eu preciso adiantar alguma coisa, são raras as vezes, igual hoje. Mas então foca em fazer o seu planejamento bem feito. Como eu falei, a sua manhã vai começar na sua noite anterior, então você precisa deixar tudo bem claro. Então antes da gente seguir pro próximo passo, eu já vou terminar essas coisas que eu preciso fazer aqui, porque não dá pra ficar enrolando, e quanto antes terminar, melhor. Minha filha. Amor. Bichinho. Cheirosa. Como pode ser tão cheirosa? Como que aguenta? Como que aguenta essa belezura aqui, ó? Mostra que você tá fazendo ronronado. Não tá fazendo mais? Minha linda. Sério, tem dias que eu não aguento isso. Dá vontade de apertar, de amassar. Olha que coisa mais linda da minha vida. Bom, e o segundo passo é você deixar o ambiente preparado. É muito importante que você não deixe tantas luzes ligadas, tantos estímulos para sua cabeça. Então eu sempre mostro para vocês que eu uso mais as luzes indiretas, eu não uso tanta... E também não uso iluminação branca, pelo amor de Deus, gente, assim, aqui não entra iluminação branca, tá? É sempre luz amarela, luz quente e poucas luzes, porque isso vai mostrando pro seu cérebro que tá quase na hora de dormir, que tá tudo mais calmo. E é por isso também que é tão importante você não ficar no celular até tarde, não ficar com tantos estímulos, assim, fortes de iluminação até tarde. Então agora eu já vou tirar essa roupa que eu tava o dia inteiro, quero muito colocar um pijama. Eu tiraria a maquiagem agora, mas como eu tô gravando, eu não vou tirar a maquiagem agora, eu vou tirar só antes de dormir. Mas se fosse um dia comum, eu já ia me preparar inteira agora, eu já ia colocar um pijama, já ia tirar minha maquiagem, já ia fazer minha skincare, mas eu vou fazer isso depois. Então agora eu já vou colocar um pijaminha confortável e me arrumar, né, mesmo pra dormir, gente. Porque às vezes a gente pensa, dormir não é importante. Dormir é a última coisa que eu vou fazer no meu dia. Então, tipo assim, é a última tarefa, é a tarefa que tem menos importância. Só que não é, sabe? E a gente tem que romantizar, assim, a sua rotina da noite pra você ter um bom sono. O sono, ele é uma das etapas mais importantes do nosso dia a dia pra você conseguir descansar, pra você conseguir
sintetizar tudo aquilo que você aprendeu no seu dia, tudo aquilo que você trabalhou para melhorar. Então, assim, o sono é uma das coisas mais importantes. Se você tá querendo emagrecer, se você tá querendo ganhar massa, você tem um sono de qualidade, sabe? Não é simplesmente dormir, é realmente descansar, é realmente ter um sono de qualidade. Ter esse momento com calma. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso, até eu mesma não conseguia pouco tempo atrás, que eu tinha faculdade das 7 da noite até 11 horas da noite, então assim... Gente, eu chegava 11 horas da noite e a única coisa que eu queria fazer era tirar minha roupa e deitar e dormir, entendeu? Então, assim, são fases da vida. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter esse ritual noturno pra dormir bem. Nessa época, eu não conseguia dormir tão bem, mas é uma fase, sabe? Você não vai ficar assim pro resto da sua vida. Então, o que você tem que fazer é tentar pegar essas dicas que eu estou te passando e adaptar na sua realidade. Então, na época que eu chegava 11 horas, eu já deixava tudo organizado antes de eu ir pra faculdade. Quando eu chegava, o que eu tinha que fazer mesmo era trocar de roupa, fazer meu ritual, assim, de skincare e tudo mais. Eu já teria jantado antes, então eu não tinha que jantar na hora que eu chegasse, porque senão seria muito tarde, né, 11 horas da noite. Então, assim, é você pegar isso e adaptar com a sua realidade, sabe? Não precisa vir comentar aqui que, essa não é a realidade de todo mundo, porque realmente não é, gente. Hoje em dia, eu tenho esse privilégio, né, de já ter acabado a faculdade, de poder ter essa rotina e de passar pra vocês as dicas que funcionam pra mim e também baseado em estudos, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui, eu já estudei em algum livro, já vi em algum artigo, então, isso de regular o seu ritmo circadiano, né, o seu ciclo circadiano, é muito importante pra você conseguir descansar, pra você ter uma boa vida, pra você ter uma boa saúde, pra você ser uma pessoa ativa, com disposição e produtiva a maior parte do tempo. Enfim, deixa eu trocar de roupa aqui. Já coloquei aqui meu pijama e antes de continuar para o terceiro passo, eu só queria ressaltar uma coisa bem importante antes. Eu não acordo 5 horas da manhã todos os dias. Isso não é uma super realidade pra mim, tá? Tem alguns dias sim que eu acordo 5, 5 e meia, 6, mas tem dias que eu acordo 7, 7 e meia e tá tudo bem, sabe? A questão aqui é não ser algo tóxico. E se você não tem a necessidade de acordar às 5 horas da manhã, ou então se você vai dormir muito tarde, não precisa, gente. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã pra você ser uma pessoa produtiva, pra você ter um dia bom, tá? Isso não existe. Você pode acordar em qualquer horário e conseguir ter um dia produtivo. Então hoje, por exemplo, eu não acordei tão cedo, eu acordei 7. É um horário ok pra mim, sabe? Não é tão cedo e também não é tão tarde. E o meu dia foi super produtivo. Claro que se eu tivesse acordado um pouco antes, talvez eu não teria deixado coisas pra noite. Só que por ontem eu ter dormido bem tarde, que eu tinha ido na igreja, enfim, barraquinha de igreja, que era domingo, acaba que eu dormi tarde e eu preferi priorizar o meu sono, justamente para poder descansar e ter um dia produtivo. Então não é o horário que você acorda, mas sim o que você planeja pro seu dia e como você segue com o seu dia, porque você pode muito bem acordar às 5 horas da manhã e ter um dia péssimo, tá? Um dia nada produtivo, onde você vai ficar cansado o dia inteiro ou vai ficar procrastinando o dia inteiro. Então a questão aqui não é o horário que você acorda, mas sim o que você planeja para ele, o que você faz com ele e qual que é a sua disciplina para isso, a sua maturidade. Então, por favor, não acorde às 5 horas da manhã só pra falar que acorda, tá? E antes que vocês comentem, meu Deus, que absurdo, não vai tomar banho antes de dormir? Gente, eu tomei banho 5 horas da tarde, tá? Pra mim não faz sentido eu tomar outro banho agora, que são 7h30 da noite, sendo que eu acabei de tomar banho. Então é por isso que eu não vou tomar banho, tá? Então eu não vou tomar banho hoje antes de dormir, mas caso eu não tivesse tomado 5 horas da tarde, eu tomaria um banho antes de dormir, tá? Enfim, só me justificando, né? Porque eu sei que vai ter comentário sobre. E o terceiro passo é o jantar e organização. Gente, como eu falei pra vocês, não é muito bom você fazer um jantar super pesado, uma feijoada. Eu normalmente janto a mesma coisa que eu comi no almoço, porque eu faço marmitas. Então, por exemplo, tenho marmitas de feijão pra semana inteira, eu faço arroz, por exemplo, na hora do almoço, e aí eu vou comer o mesmo arroz à noite e no dia seguinte, entendeu? Eu faço um dia sim, um dia não. Só que hoje no almoço eu não almocei em casa, então eu não tenho comida pronta. Então o que eu vou fazer? Fica até a dica pra vocês de uma receitinha super fácil e prática. E é muito bom a gente ter essas receitinhas, porque às vezes a gente não tem tempo pra fazer uma super comida, ou então quer algo mais rápido mesmo. Então, ó, eu vou pegar 3 batatas inglesas, eu vou lavar elas e eu vou partir em cubinhos. Vou temperar com azeite, sal, páprica picante e pimenta do reino, vou misturar tudo e vou tacar na air fryer por uns 20, 30 minutos, depende. E aí eu vou colocar 160 graus.
Depois de um tempinho, que eu ver que elas já estão macias, eu coloco a 200 graus pra dar aquela torradinha, sabe? Eu vou mostrar pra vocês enquanto eu estiver fazendo, né? Mas já tô dando uma geral. E aí eu tenho aqui ainda uma marmita, eu não fiz compra, gente. Eu vou fazer compras amanhã. Eu devia ter ido hoje, mas não deu tempo. Eu tenho uma única marmita de frango, que no caso ele tava congelado, eu tirei ele mais cedo. E eu vou fazer esse frango pra eu comer. Aí eu vou fazer o frango normal mesmo, na panela, e vai ser isso e salada. Vai ser o meu jantar. Batata, que vai substituir arroz, o frango e a saladinha, e vai ficar uma delícia. Eu adoro fazer isso. Eu sempre faço isso em dias que eu não quero comer arroz e feijão, que eu quero algo diferente, e também nos dias que eu tô com um pouquinho mais preguiça de fazer, sabe? E hoje é um desses dias, eu não tô muito afim de comer arroz e feijão, então eu vou fazer esse prato aqui que fica ótimo e é super rapidinho também. E já pegando do gancho, como eu falei pra vocês, é jantar e organização, tá? Então assim, você vai fazer o seu jantar, ou enfim, você vai comer a sua marmita, e você vai organizar a sua cozinha, gente. Sabe, não é nem 15 minutos pra você organizar a sua cozinha. É algo super rápido e que vai te ajudar muito pro dia seguinte. Porque pensa comigo aqui, se você vai, janta, faz uma zona na sua pia, tá tudo sujo, no dia seguinte você acorda, você chega na cozinha pra fazer seu café da manhã e você vê essa bagunça, desanima muito. A não ser que você tenha máquina de lavar louça, assim, que eu queria muito, né? Nossa, eu seria muito feliz se eu tivesse, mas aqui não cabe. Com certeza é mais fácil, porque você só coloca lá e no dia seguinte tá tudo limpinho, bonitinho. Mas se você não tem assim como eu, você vai parar um tempinho da sua vida depois de jantar e vai lavar e vai deixar organizada a sua cozinha. Pro no dia seguinte você acordar e tá tudo bonitinho pra você não surtar. Bom, já fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês de pertinho, mas vou aqui colocar minha água com gás, que eu amo, gente, sério. Se tem uma coisa que eu gosto, é água com gás. No caso, hoje eu não vou pôr limão, não, vai ser só água mesmo, mas já tá maravilhoso. E aí, deixa eu falar pra vocês. Meio de olho, sabe, você tem que ir vendo sobre a batata, não tem um ponto específico, e eu posso colocar ketchup zero. Eu vou colocar um pouquinho aqui em cima da batata mesmo. Já fiz o meu frango também, que ficou maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês. E como sempre, eu como aqui enquanto eu assisto alguma coisa aqui no meu iPad. É o meu ritual de sempre, gente. Tipo, o almoço, o jantar, eu sempre sento aqui, fico vendo a vista que eu adoro. Essa vista aqui é incrível. E eu assisto alguma coisa, ou no YouTube, ou se eu estiver assistindo alguma série, eu vejo um pouquinho do episódio, né? Porque agora à noite é de boa, assim. Eu não... Ai, meu Deus, já sujando o negócio. Eu não tenho muito essa pira de, você não pode assistir série, não pode assistir filme. Eu amo, só que eu sei me controlar, sabe? Não é algo que eu vou ficar viciada de jeito nenhum. Eu assisto uma vez ou outra, assim, tipo, não é todos os dias, certeza que eu vou assistir. E quando eu assisto, gente, é 20 minutinhos. Então, eu gosto muito, eu não acho que é um problema, sabe? A gente tem que saber viver, esse que é o ponto, saber equilibrar as coisas. Não é só porque você vai ter uma vida produtiva que você vai cortar filmes e séries, tá? Eu não concordo com isso. E eu gosto muito de assistir, então eu vou ver aqui o que eu vou pegar pra ver hoje. Deixa eu mostrar pra vocês o prato. Então, ó, ficou assim, aqui tem a batata, saladinha eu coloquei alface, tomate, cebola e pepino, e o frango que eu fiz normal mesmo, com os meus temperinhos, e esse prato fica perfeito. Coloquei vocês em um lugar estratégico para vocês aproveitarem essa vista aqui. Bom, eu já jantei e já organizei toda a minha cozinha, lavei a louça e organizei as coisas pra secar. Agora eu tô aqui sentada no sofá, na sala, porque eu vou terminar de assistir um filme que eu comecei antes de ontem, pra vocês terem ideia. Eu demoro 3 dias pra terminar um filme. E assim, gente, igual eu falei, não é um problema você assistir séries e filmes. A questão é você não ficar fazendo isso até tarde e também não exagerar mesmo, todos os dias. Então assim, se você tirou 1 horinha pra você fazer isso todos os dias, já tá muito bom e já dá um tempo aí pra você descansar e fazer algo que você gosta. E também uma coisa muito importante é você não ficar até tarde. Então, por exemplo, agora são 8h40, se eu não me engano. Eu vou terminar de assistir o filme, que eu acho que falta 25 minutos, 30 minutos por aí. E já vou começar a minha outra parte, né, da rotina da noite, realmente me preparar pra deitar. Mas o quarto passo que eu ia falar agora pra vocês é você se desconectar mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai largar o seu celular, você não vai ficar mexendo nele até antes de dormir.
E nisso, gente, eu sempre largo o celular e aí, por exemplo, estou aqui, eu vou assistir esse restinho de filme, aí depois eu vou brincar com a Catarina e eu sempre tenho um livro também que eu gosto de ler. Então eu vou intercalando, sabe? Pode ser, sei lá, uns 20 minutos que eu fico brincando com a Catarina antes de dormir e eu não pego o celular. Cada um tem o seu jeito, né? Se você preferir ler livro, eu sou uma pessoa que se eu começar a ler o livro, passa 3 páginas e já tô dormindo. Então, pra mim, é muito eficiente. Eu já vou fazer também o meu super sono pra eu dormir daqui a pouco, né? E como eu quero algo doce, gente, sempre eu gosto muito de doce, então isso mata bastante, sabe? Então eu vou lhe fazer agora. E agora nós vamos para o quinto passo, que é o ritual de desaceleração, para você fazer o seu corpo entender que você tá indo dormir já já. Ou seja, você vai fazer coisas na sua rotina da noite para relaxar. Então, como eu falei, tomar um banho quente pode ajudar, tomar algo quentinho, assim, um chá quentinho. Eu sempre gosto também de tomar chá de camomila, chá de hortelã. Então, você fazer coisas para você ir desacelerando mesmo. Esse ritual é um gatilho para o seu sono vir mais rápido e também para você acostumar o seu corpo e o seu cérebro que todos os dias, quando você estiver fazendo isso, é porque você já tá indo dormir. Então, tomar um banho quente, fazer skincare, arrumar sua cama, colocar uma roupa confortável, ler um livro, tomar um chá. Então todas essas coisas te ajudam a conectar isso, sabe? Conectar pequenos hábitos para fazer o seu cérebro entender que tá na hora de relaxar e dormir. Todos os dias antes de dormir eu preciso brincar com a Catarina. Então meio que o meu corpo ele já entende, sabe? É uma sequência de fatos todos os dias. Então eu tiro a minha maquiagem, eu faço minha skincare, faço coisa no meu cabelo, coloco uma roupa, brinco com a Catarina, deito. Então assim, é uma coisa que eu faço todos os dias. Então vocês acabaram de cair, me perdoem. Continuando, né? Uma coisa que o meu corpo ele já tá se acostumando, já tá acostumado na verdade. E vai acontecer isso com você também. E assim, não custa nada você tentar, sabe? Você cultivar esses hábitos que eu estou falando, colocar essas dicas que eu falei pra vocês nesse vídeo e no outro em prática. Porque assim, pra mim fez muita diferença. Hoje em dia, eu sou uma pessoa, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que nunca teve insônia, coisas desse tipo. Mas, querendo ou não, às vezes a gente tá um pouco mais ansioso, mais preocupado e acaba ficando mais difícil de dormir. Só que eu sou uma pessoa que já criou tanto assim uma rotina noturna muito fixa que eu não demoro mais pra dormir. Assim, é muito difícil, né? Eu nunca demorei pra dormir, digamos assim, mas é muito fácil de eu cair no sono. Mas isso justamente porque eu condicionei o meu corpo a entender, eu literalmente equilibrei o meu corpo de acordo com o meu ciclo circadiano. Então, eu sempre falo pra vocês, o nosso corpo, gente, ele foi feito pra dormir quando tá anoitecendo e pra acordar quando o sol está nascendo. Então, lá nas antiguidades, quando não tinha celular, quando não tinha relógio, todo mundo fazia isso. Então, quando começava a anoitecer, era hora já deles começarem a repousar. E quando começava a amanhecer, eles então começavam o dia. Então, hoje em dia, na verdade, que a gente tá fazendo o oposto. Que a gente acorda muito tarde, a gente acorda depois de muito tempo que o sol já nasceu. Por exemplo, aqui, o sol tá nascendo por volta das 5h30, 5h40 da manhã. E tem gente que acorda 7h30, 8 horas. Só que se você for pensar pro correto, que seria acordar quando o sol está nascendo, você vai acordar muito cedo, que é 5 e pouco. Então a gente foi condicionado a não fazer mais isso. Só que o certo é isso. Se você consegue, incrível. Só que é muito difícil a gente dormir também quando o sol se põe, né? Aqui o sol se põe 6 horas. Imagina a gente não dormir 7h30 da noite, sabe? É uma coisa meio que real. Não existe mais isso, basicamente. É muito raro. E é engraçado até porque quando eu era mais jovem, por exemplo, eu ficava brincando que minha avó dormia muito cedo, acordava muito cedo, com as galinhas e tudo mais. Só que hoje em dia eu já estou me tornando essa pessoa, porque eu vejo que é muito bom. Então isso é engraçado, sabe? Porque a gente vai falando dos idosos, por exemplo, que fazem isso, mas se você para pra estudar, se você para pra entender sobre, é o que faz mais sentido, é o que o nosso corpo foi preparado para fazer. Só que realmente é muito difícil, o mundo atual não tá condicionado a isso, então tanto de coisa que a gente tem pra fazer, tem gente que trabalha até meia-noite, tem gente que trabalha a madrugada inteira, então realmente não é mais uma realidade. Mas o quanto você pode fazer,
faça. Então, eu tento dormir mais cedo, né, por volta das 9h30, 10 horas, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias também, né, não é todos os dias que eu consigo fazer isso. E eu tento sempre acordar quando o sol está nascendo, então um pouco antes dele, mas não é sempre também que eu consigo e tá tudo bem, sabe? A questão aqui é a gente saber equilibrar esses fatos, é você não se cobrar tanto, se pressionar tanto e não deixar de fazer coisas ou então tentar fazer coisas só pra falar que faz, sabe? Enfim, vou terminar de tomar aqui, vou terminar de assistir, agora falta só 10 minutos e aí eu já vou deitar. Aqui no banheiro já pra fazer minha skincare, gente, se vocês estiverem percebendo que tem uma luz piscando, é porque essa luz aqui, ela tá falhando. E aí ela tá piscando, mas enfim, eu não acendo as outras luzes, como eu falei. E eu gosto só de luz quente, né? Então é essa luz aqui mesmo que tá piscando. Eu vou tirar a minha maquiagem agora e já vou deitar. E aí eu vou ficar brincando com a Catarina até eu dormir. Eu não tô lendo nenhum livro antes de dormir esses dias, então eu fico brincando com ela. Antigamente, gente, eu lia muito livro, né? Assim, antes de dormir. Só que dependendo do livro, ele não faz eu dormir, sabe? Depende muito. Então, não é sempre que eu estou lendo algum livro antes de dormir por causa disso. Porque às vezes o livro, ele não vai fazer eu dormir, ele vai fazer eu ficar mais agitada. Então tem que ser um livro que eu sei que vai me dar sono, sabe? E aí nem sempre eu tenho esses livros. Mas agora eu só vou tirar minha make e já deitar. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que as minhas dicas tenham ajudado vocês. Se você chegou até aqui, comenta esse emoji, que eu vou saber que você tá acompanhando os vídeos e gostando. Deixa o seu like, que é muito importante. Deixa o seu comentário também, que me ajuda muito. E já se inscreve no canal. Boa noite, né? E até o próximo vídeo.